A paz que só Deus proporciona. Faça comigo essa oração. Tem horas em que o mundo lá fora parece gritar, e aqui dentro, no peito, tudo vira silêncio e aperto. A cabeça cheia, o coração pesado, os pensamentos pulando de um lado para o outro, como se estivessem tentando escapar da própria confusão. Você tenta respirar fundo, mas parece que o ar não chega direito. Dorme cansado e acorda ainda mais exausto. E o que mais dói é perceber que, mesmo cercado de gente, você está se sentindo só. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Um daqueles dias em que tudo o que você queria era apertar um botão e parar o mundo por uns instantes, só para ter um pouco de paz. Mas não qualquer paz, a paz verdadeira. Aquela que desce suave sobre a alma, que não depende de boletos pagos, de relacionamentos em ordem, de metas batidas. Uma paz que permanece mesmo quando tudo ao redor parece desabar. O problema é que a gente foi ensinando o coração a procurar paz onde ela nunca existiu de verdade. Nos conselhos vazios, nas distrações temporárias, nas mensagens motivacionais de 2 minutos que não alcançam o fundo da alma. Mas hoje, aqui, você vai experimentar algo completamente diferente, algo que não se explica, que não se entende com a mente, mas se reconhece no espírito. Existe uma paz que não vem de remédio, de fuga ou de controle. Ela não está nas respostas, mas na presença. E é sobre essa paz que vamos falar agora. Melhor ainda, é essa paz que vamos invocar juntos, paz que só Deus proporciona, paz que não é ausência de dor, mas presença de Deus em meio a ela. Paz que não se compra, não se força, não se produz, se recebe. E para isso, você não precisa fazer esforço, não precisa ter um currículo espiritual impecável, não precisa ter orado nos últimos dias ou feito tudo certo, basta estar aqui, com o coração aberto, com humildade, com a coragem de quem reconhece que precisa, porque a boa notícia é que Deus não está à procura de perfeição, Ele está à procura de entrega. Neste vídeo, você não vai apenas ouvir, você vai participar, vai orar comigo, vai sentir o Espírito de Deus tocar onde você nem sabia que precisava ser tocado. Vai se reconectar com aquilo que, talvez, tenha se perdido no meio da correria, das feridas, das distrações. E se você ficar até o fim, vai entender por que essa paz é tão incomum, tão preciosa e tão disponível para quem deseja verdadeiramente. Esse é mais do que um vídeo, é um encontro, um convite, uma travessia do caos para o colo de Deus. E tudo começa agora. Quantas vezes você já tentou encontrar paz em lugares que só te deixaram mais confuso? A gente corre atrás de soluções, conselhos, distrações e no fim do dia, o travesseiro continua pesado. O silêncio da madrugada vira um tribunal que grita tudo o que você queria esquecer. E não adianta. O feed colorido, os vídeos engraçados, as frases de autoajuda, nada disso consegue calar a tempestade que se forma por dentro. Tem gente que tenta fingir que está tudo bem. Sorriso no rosto, caos no peito. Outras se ocupam ao máximo, porque parar é perigoso. Parar significa escutar. E escutar pode doer. Tem aqueles que se jogam em relacionamentos, em projetos, em qualquer coisa que distraia. Mas depois de tudo sobra sempre um eco. Um eco que diz, ainda falta algo, ainda está vazio. E esse vazio não é falta de sucesso, nem de dinheiro, nem de gente por perto. Esse vazio é ausência de sentido. É a alma com fome de paz verdadeira. E o mais louco é que no fundo a gente até sabe disso, mas não admite. Porque admitir seria como confessar uma fraqueza, uma falha. Só que aqui entre nós, reconhecer esse vazio é o primeiro passo para ser preenchido. Deus não espera que você se mostre forte o tempo todo. Aliás, é na fraqueza que a graça dele se revela mais forte. A paz que ele oferece não é frágil como a que o mundo tenta vender. A paz de Deus não depende de circunstâncias.
Ela invade ambientes de caos, silencia ansiedades, cura feridas escondidas e firma os pés mesmo quando tudo ao redor desmorona. A grande armadilha é acreditar que a paz virá quando tudo se resolver. Quando aquele problema acabar, quando o dinheiro der, quando a pessoa voltar, quando o corpo sarar. Mas e se eu te dissesse que a paz que vem de Deus não espera o problema passar? Ela entra agora, aqui, no meio da confusão. É por isso que a Bíblia diz que ela excede todo o entendimento. Porque não faz sentido lógico, faz sentido espiritual. E talvez esse seja o seu maior desafio hoje, parar de lutar com as armas erradas. Porque você já percebeu que tentar controlar tudo só te cansa mais, que exigir respostas imediatas só alimenta a angústia, que manter as aparências não traz alívio verdadeiro. Então talvez o convite de Deus hoje para você seja mais simples do que parece. Me deixa entrar. Sabe aquele cantinho do coração que você não mostra para ninguém? Aquele pensamento que ninguém sabe que você teve? Aquele medo que você tenta disfarçar com risadas? Deus conhece e Ele não se assusta com isso. Pelo contrário, é exatamente aí que Ele quer trazer paz. Paz que reorganiza o caos, que restaura o que você nem sabia que estava quebrado, que devolve o fôlego que você achou que tinha perdido para sempre. E não é sobre religião, ritual ou merecimento. É sobre relação. Deus não está oferecendo uma fórmula. Ele está oferecendo sua presença. E onde Ele entra, a paz entra junto. Onde Ele habita, o medo perde força. Onde Ele reina, a alma encontra descanso. Hoje, você não precisa continuar fingindo. Não precisa carregar sozinho. Não precisa aguentar calado. Hoje é o dia de entregar, de abrir espaço, de dizer: Senhor, eu preciso da Tua paz. E esse pedido simples pode mudar tudo. Porque a paz de Deus não chega gritando, ela chega sussurrando: estou aqui. E isso é tudo o que você precisa para recomeçar. Tem lugares em que você entra e sente o peso no ar. Não precisa de palavras, não precisa de explicação. A atmosfera é densa, o clima está carregado. É como se existisse uma tensão invisível, um tipo de guerra silenciosa acontecendo naquele ambiente. Mas o contrário também é verdadeiro. Tem ambientes que, quando você entra, parece que o mundo desacelera, o peito alivia, a alma respira. E sabe por quê? Porque há presença de paz. A presença de Deus não é um conceito abstrato, é algo real, perceptível, transformador. Quando Deus entra num ambiente, Ele muda tudo, muda o ar, muda o clima, muda a maneira como você sente, pensa e reage. Ele não invade, Ele é convidado. E quando você convida, sinceramente com o coração rasgado, Ele vem. Você pode estar aí agora, sentado ou deitado, talvez num quarto silencioso, talvez ouvindo no ônibus ou na pausa do trabalho. Pode estar em meio ao barulho, à confusão, à agitação do dia. Mas quando Deus chega, tudo muda. Não importa onde. Porque não é sobre o lugar físico, é sobre o coração disponível. E a paz que Deus traz não é só aquela que acalma, é também a que protege. Porque tem situações em que a gente não precisa apenas de consolo, precisa de blindagem espiritual, precisa de uma paz que funcione como escudo, que bloqueia as setas de ansiedade, medo, rejeição, frustração, dúvidas. E é exatamente essa paz que o Senhor quer derramar sobre você agora. A Bíblia diz em Isaías 26:3: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Essa paz não é frágil, ela é firme. É uma paz que guarda, sustenta e direciona. Deus não promete ausência de conflitos, mas promete presença constante. E é essa presença que muda o jogo. Sabe quando tudo por fora continua igual, mas por dentro algo muda? As contas ainda existem, os problemas não desapareceram,
Mas de repente você começa a enxergar tudo com outros olhos. A esperança volta, a coragem ressurge. Você respira fundo e pensa: eu vou conseguir. Isso é paz, isso é presença. E é por isso que você está aqui agora. Deus marcou esse encontro com você. Não foi por acaso que você deu o play nesse vídeo. Ele conhece exatamente o que está acontecendo aí dentro. E Ele quer tocar onde ninguém mais pode tocar. Quer silenciar vozes que só você escuta. Quer acalmar o mar que só você sabe que existe. Mas para isso, há um convite. Um convite para abrir mão do controle. Para parar de tentar resolver tudo com as próprias mãos. Para permitir que Ele seja o centro, o alicerce, o refúgio. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a se mover. Porque Deus não habita no automático. Ele se manifesta onde há entrega. Hoje você vai experimentar uma paz que não depende de explicação. E essa paz tem nome. Essa paz é uma pessoa. Essa paz é o próprio Jesus. Ele mesmo disse em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Preste atenção nesse detalhe. A minha paz vos dou. Ele não dá qualquer paz. Ele dá a dele, a paz dele, a que venceu a morte, a que enfrentou o inferno e saiu vitoriosa. É essa paz que está sendo oferecida a você agora. Não como um conceito, mas como uma presença. E ela pode sim entrar onde você está agora. Basta uma decisão, uma entrega, uma simples frase. Senhor, entra aqui. Eu preciso de ti. Você vai perceber. Algo vai mudar no seu ambiente. E mais ainda, algo vai mudar em você. A paz de Deus não cai do céu como quem espera por sorte. Ela é um presente, sim, mas é um presente que se recebe com intenção, com disposição, com fome. E a chave para isso se chama oração. Não uma oração decorada, fria, cheia de palavras difíceis, mas uma oração real, do jeito que você está, com as palavras que você tem, com o coração doendo, tremendo ou cansado, mas disposto a se abrir. Oração não é ritual, é relacionamento, é conversa entre pai e filho, é desabafo sem julgamento, é espaço sagrado onde a alma encontra refúgio. E o que talvez ninguém tenha te contado é que a oração não precisa ser perfeita para ser poderosa. Ela só precisa ser verdadeira, sincera. Porque Deus não escuta vozes bonitas, Ele escuta corações quebrantados. Quando a gente ora, algo se alinha dentro de nós. A mente se aquieta, o espírito desperta, as emoções encontram direção. Não porque a oração resolve tudo de imediato, mas porque ela nos conecta com quem já venceu tudo. E isso muda completamente a perspectiva. Sabe aquela agitação que te acompanha durante o dia, que te rouba o sono à noite, que te deixa exausto mesmo quando está parado? Ela perde força quando a oração acontece. Porque quando você fala com Deus, você não está mais sozinho. E não há dor que resista por muito tempo à presença de alguém que te ama completamente e sabe exatamente o que você precisa. Agora pense comigo. Se você tivesse a oportunidade de falar diretamente com aquele que conhece todos os seus caminhos, todas as suas dores e ainda assim te ama profundamente, você deixaria essa chance passar? Porque é isso que a oração é. Um acesso direto ao trono da graça, um lugar onde você pode largar o peso, respirar fundo e ouvir: estou com você. A oração é onde a alma se reconstrói, onde o caos se transforma em calmaria, onde o medo se curva diante da presença, onde a culpa é substituída por alívio, onde a angústia encontra colo, é onde a paz começa a tomar forma. Primeiro devagar como uma brisa, depois firme como uma rocha. E logo ela preenche cada canto que antes era dominado pela ansiedade. É por isso que neste vídeo você não vai apenas ouvir sobre paz, você vai experimentar. Vamos orar juntos, vamos invocar essa presença que transforma ambientes e corações.
Mas antes de começarmos, eu preciso que você se permita entrar nesse momento com sinceridade, sem pressa, sem distração, sem máscaras. Talvez você nunca tenha orado antes, ou talvez já tenha orado muito, mas está em um daqueles períodos em que até isso parece difícil. Não importa. Deus não olha para o seu histórico, Ele olha para a sua entrega agora. E se tem um momento em que tudo pode mudar, é esse. Você não precisa se preocupar com as palavras certas. Eu vou guiar você. Só abra o coração. Feche os olhos se puder. Respire fundo e apenas diga para si mesmo: eu estou aqui, Senhor, fala comigo. Porque o que vai acontecer nos próximos minutos não é apenas um momento bonito de vídeo, é um mover real, é encontro, é resposta, é transformação. A oração que vamos fazer juntos agora é um ponto de virada, é a ponte entre a aflição e o descanso, entre o ruído e o silêncio, entre o medo e a fé. E o mais bonito de tudo isso é que você não vai fazer isso sozinho. Deus está aí e eu estou aqui com você. Vamos juntos. Agora é hora de fechar todas as distrações, desligar o mundo por alguns instantes e abrir as portas da alma. Respire fundo onde você estiver. Respire com intenção. Não como quem está apenas oxigenando o corpo, mas como quem está chamando vida de volta, paz de volta. Acalme seus pensamentos. Traga sua atenção para este momento. Você vai orar. E essa oração não será apenas palavras. Será travessia. Será encontro. Feche os olhos se puder. Não se preocupe com quem está por perto. Agora é entre você e Deus. Senhor, neste momento eu paro tudo. Eu desligo a correria, os compromissos, os barulhos da mente e do coração. Eu reconheço que preciso da tua paz, não da paz que o mundo me promete, mas da tua. A paz que silencia a tempestade, a paz que cura, a paz que protege. Pai, eu confesso que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho. Busquei conselhos, distrações, fugas, mas nada preencheu o que estava vazio dentro de mim. Hoje eu escolho me render. Me rendo à tua presença. Eu me entrego como estou, com dúvidas, com cansaço, com medo, mas com o coração sincero. E sei que é isso que o Senhor espera de mim. Verdade. Entra, Senhor, onde ninguém mais consegue entrar. Fala onde nenhum outro som consegue alcançar. Toca onde nenhuma mão humana pode tocar. Aquieta minha alma. Acalma meu coração. Eu abro mão da necessidade de ter todas as respostas. Eu abro mão do controle. Eu abro mão da pressa, da comparação, da angústia e te dou espaço, te dou lugar, te dou tudo. Espírito Santo, venha habitar dentro de mim, não como hóspede, mas como dono, como Senhor da minha mente, do meu corpo, do meu espírito. Preencha agora cada canto onde a ansiedade tentou fazer morada. Apague as mentiras que o medo sussurrou. Traga luz onde as sombras estavam escondidas. Traga alívio onde havia tensão. Traga descanso onde tudo era luta. Eu declaro sobre mim agora, eu recebo a paz de Deus. Eu recebo a presença de Jesus como meu refúgio. Minha mente está sendo guardada por Ele. Meu coração está sendo curado por Ele. Meu espírito está sendo renovado por Ele. E eu não sou mais refém do medo, nem da dúvida, nem da dor. Hoje eu declaro, sou casa de paz, sou templo do Espírito Santo, sou território protegido por Deus. E nada vai roubar essa paz que Ele plantou em mim. Senhor, guarda meus passos, guarda minha casa, guarda minha mente quando o dia começar. Guarda meu sono quando a noite cair. E mesmo que as lutas não cessem, que a tua paz seja maior do que todas elas. Que eu seja alguém que carrega essa paz, não apenas para mim, mas para quem convive comigo. Que a minha presença leve leveza. Que minhas palavras tragam consolo. Que minha vida reflita o teu descanso. Obrigado, Pai, por estar aqui, por não desistir de mim, por me abraçar mesmo nos dias em que eu mesmo me rejeito.
Obrigado pela paz que chegou agora, pela calmaria que invadiu meu interior, pelo recomeço que o Senhor me oferece. E se algum dia eu esquecer disso, me lembra que a paz não está nas coisas, mas em ti, e que enquanto eu te tiver, nada me faltará. Amém. Permaneça em silêncio por alguns segundos. Apenas sinta, deixe que a presença de Deus continue fazendo o que precisa ser feito. Você não precisa correr, não precisa entender tudo, só precisa permanecer. Nos próximos dias, retorne a essa oração sempre que precisar. Reforce em você essa paz. Declare ela sobre a sua casa, sobre sua mente, sobre seus planos. Porque a paz de Deus não é momentânea, ela é permanente quando encontra espaço para permanecer. Você acabou de orar, de se entregar, de permitir que Deus tocasse áreas da sua alma que talvez estivessem esquecidas, machucadas ou até endurecidas pelo tempo e pelas batalhas. E agora, uma pergunta talvez esteja passando pela sua mente. E depois? O que acontece quando esse vídeo terminar? Será que essa paz vai durar ou vai sumir com o fim da oração? Essa dúvida é legítima e ela precisa ser respondida com clareza, com verdade e com fé. A paz de Deus não é um evento, é uma presença contínua. Não é uma emoção passageira que depende do que você sente no momento. É uma realidade espiritual que te acompanha mesmo quando os sentimentos oscilam. A paz de Deus não te visita, ela deseja habitar. E é aqui que entra uma escolha. Você pode tratar esse momento como algo bonito, pontual, que trouxe conforto e depois esquecer. Ou você pode fazer disso um ponto de partida, um marco na sua caminhada com Deus. Um lugar novo de onde você decide viver a vida daqui para frente. Uma vida guiada pela presença e não mais pela pressão, porque a paz verdadeira não é o fim do caos, é a coragem de caminhar por dentro dele com a certeza de que você não está só. Não é a ausência de problemas, é a presença do príncipe da paz em cada detalhe do caminho. E quando você cultiva essa presença, essa paz permanece. Mas como cultivar isso na prática? Com decisões simples, mas consistentes. Começa no momento em que você acorda e escolhe começar o dia com gratidão e não com reclamação. Quando você troca 5 minutos de rolagem no celular por 5 minutos em oração. Quando você declara a palavra de Deus sobre sua vida, mesmo que o mundo ao redor diga o contrário. Quando você silencia ruídos e escolhe ouvir a voz de Deus. A paz se fortalece no ambiente onde Deus é bem-vindo. Então, encha sua casa com louvor, mesmo que só você esteja cantando. Encha seu quarto com a palavra, mesmo que você leia só um versículo por vez. Transforme sua mente num espaço seguro, onde pensamentos alinhados com o céu podem respirar. E transforme seu coração num jardim onde o Espírito Santo pode plantar alegria, paciência, domínio próprio e, principalmente, paz. O amanhã ainda vai ter desafios. Isso não muda, mas o que muda é a forma como você vai enfrentá-los. Você vai levantar sabendo que não precisa se desgastar, tentando controlar tudo. Que não precisa viver refém do medo, da comparação ou do que os outros pensam. Porque agora você sabe onde buscar descanso. Agora você sabe a quem recorrer. Você vai lembrar que essa paz que sentiu durante a oração não é ilusão, é promessa. E o Deus que te tocou agora quer te tocar de novo, amanhã, depois de amanhã e todos os dias que virão. Não existe crise que ele não consiga acalmar. Não existe tempestade que ele não possa atravessar com você. O que ele começou hoje não termina com o fim do vídeo. Continua, cresce, se fortalece. Por isso, declare sobre si mesmo: eu sou morada de paz. Eu carrego a presença de Deus onde eu for. Eu não vou mais viver à mercê das circunstâncias. Eu fui chamado para andar em descanso, em firmeza, em leveza. E mais do que isso, compartilhe essa paz, porque o mundo precisa.
Tem gente perto de você que está no limite, gente sorrindo por fora e implodindo por dentro. Gente precisando exatamente da paz que você acabou de receber. Seja canal, seja ponte, seja luz. Seja um mensageiro da paz que te alcançou. Agora você sabe, a paz que só Deus proporciona não é fraca nem tímida. Ela é forte, ela transforma e ela permanece. Não deixe esse momento se perder. Volte a Ele sempre que precisar. E continue caminhando, porque a paz de Deus vai com você. Tem promessas que o tempo não apaga. Palavras que atravessam gerações, que não perdem a força mesmo depois de séculos, porque foram ditas por alguém que não muda, não mente e não volta atrás. E uma dessas promessas saiu da boca do próprio Jesus, em um dos momentos mais intensos de toda a sua jornada com os discípulos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele não disse isso por acaso. Não foi uma frase bonita para acalmar corações ansiosos durante uma conversa qualquer. Ele estava prestes a ser traído, preso, humilhado, crucificado. E mesmo assim, no meio de toda essa tensão, ele olha para aqueles que o seguiam e entrega uma herança: a paz. Ele poderia ter dito: vou deixar força, vou deixar poder, vou deixar coragem. Mas ele escolheu a paz. Porque ele sabia que a paz seria o que manteria aqueles homens firmes quando tudo desabasse. E é essa mesma paz que está disponível para você hoje. A mesma, sem tirar nem pôr. A paz que sustentou os discípulos em meio à perseguição, que acalmou Pedro quando ele foi preso injustamente, que guiou Paulo enquanto escrevia cartas da prisão. Essa paz é viva, atemporal, incorruptível. E o mais incrível é que Jesus não prometeu uma paz. Ele disse: a minha paz vos dou. Ele não nos deu uma cópia, uma versão diluída. Ele nos deu a dele. A mesma paz que habitava nele, que o manteve firme diante da cruz, que o fez dormir em meio à tempestade, é a que ele colocou à nossa disposição. Mas existe um segredo escondido nessa promessa. Jesus completa: não a dou como o mundo a dá. Isso significa que a forma como o mundo oferece paz é completamente diferente. O mundo condiciona a paz a situações. Você terá paz quando tudo estiver bem. Mas Jesus diz: você terá paz porque eu estou com você, mesmo quando nada estiver bem. Isso muda tudo. Porque enquanto o mundo te faz correr atrás da paz, Jesus te convida a recebê-la. Enquanto o mundo te coloca metas, padrões e exigências para merecer descanso, Jesus simplesmente estende as mãos e diz: toma, é sua. E se a paz é um presente, a nossa parte é aceitar, cuidar e não deixar ninguém roubar. E sim, existem ladrões de paz, a comparação, a dúvida, o excesso de informação, as vozes externas, as pressões internas. Todos esses são especialistas em tentar roubar o que Deus te deu. Mas quando você entende que a paz não depende das circunstâncias, você começa a blindar o coração. Você começa a proteger esse tesouro como quem protege algo que vale mais do que qualquer bem material. Porque vamos falar a verdade. Do que adianta ter tudo e não ter paz? De que serve conquistar o mundo se a alma vive em guerra? A paz de Deus vale mais que qualquer conquista, porque é ela que te dá saúde, clareza, leveza, descanso. E quando você vive a partir dessa paz, tudo o que vem depois floresce com mais equilíbrio. Jesus sabia disso, por isso deixou a paz como legado, e esse legado continua de pé. A promessa ainda está viva, e você faz parte dela. Hoje, você não só orou por paz, você acessou uma herança, você se reconectou com uma promessa eterna, você ativou dentro de si algo que o mundo inteiro busca, mas poucos encontram, porque ainda não entenderam que a verdadeira paz não vem de fora, ela vem de cima e desce sobre quem crê. Então guarde isso dentro de você. A paz que Jesus te deu não vai embora com o fim do vídeo. Ela está com você.
foi selada pela cruz, foi confirmada pela ressurreição, foi anunciada com poder e agora está viva aí dentro. Não duvide, não volte atrás, caminhe com essa certeza. A promessa está de pé e a paz de Jesus é sua. Existe um momento, depois da oração sincera, depois do alívio que toma o peito, em que algo diferente começa a acontecer. A paz, que antes parecia apenas uma visita, se torna morada. De repente, você não está apenas sentindo paz, você está carregando paz. E mais ainda, ela começa a vazar para fora de você. Porque a paz de Deus não é um bem privado, é uma semente que frutifica, é uma fonte que transborda. E não precisa de muito para isso começar a se manifestar. Quando alguém que está cheio da paz de Deus entra num ambiente, tudo muda. A voz fica mais mansa, as palavras curam ao invés de ferir, o olhar transmite segurança, até o silêncio carrega consolo. Porque quem tem a presença carrega a atmosfera do céu. E onde o céu toca, a confusão perde espaço. Você se torna a resposta, mesmo sem dizer nada. Porque o seu jeito de viver começa a ser diferente. As pessoas notam, sentem e muitas vezes não conseguem nem explicar. Tem algo em você, tem sim, é a paz de Deus, que agora mora aí dentro e começou a alcançar os outros também. E isso é missão, porque a paz de Deus em você não é um fim, é um começo. Ela te cura, te fortalece e depois te envia, como alguém que já conhece o caminho e pode guiar outros que ainda estão perdidos. Você passa a ser instrumento, canal, testemunho vivo de que a paz não é uma ideia bonita, mas uma realidade possível. Isso não quer dizer que você não terá mais lutas. Vai ter, mas agora você tem âncora. A diferença não é a ausência de ventos, é que agora você tem raízes. Você não será mais levado de um lado para o outro por cada notícia ruim, por cada palavra dura, por cada pressão emocional. Você foi firmado em algo eterno. E se tem algo que o mundo precisa urgentemente, é ver pessoas em paz. Não pessoas que vivem negando a realidade, mas pessoas que enfrentam a vida com um coração seguro. Gente que tem problemas como todo mundo, mas que caminha com a cabeça erguida e o espírito em silêncio. Porque confia, porque crê, porque sabe quem está ao lado. Essa paz também vai começar a influenciar suas decisões. Vai te impedir de responder no impulso. Vai te lembrar que você não precisa provar nada para ninguém. Vai te ajudar a dizer não quando for necessário, sem culpa. Vai te ensinar a desacelerar, a respirar, a olhar o que realmente importa, a viver com mais propósito, com mais leveza, com mais direção. E você vai perceber que coisas que antes te tiravam do eixo agora já não têm o mesmo poder. Palavras que antes te feriam agora batem e voltam. Situações que antes te tiravam do sério agora se resolvem com um tudo bem, Deus está cuidando. Isso é fruto, isso é maturidade, isso é paz habitando e não apenas visitando o seu interior. A paz de Deus não é um prêmio para quem acerta tudo. Ela é um presente para quem se rende. E quando você vive isso, passa a desejar que mais pessoas sintam o mesmo. E é aí que o ciclo começa. Você foi alcançado e agora começa a alcançar. Não guarde só para você. Não deixe essa paz parar em você. Seja ponte, seja testemunha, seja parte da resposta que Deus quer liberar para outras vidas. Compartilhe essa experiência. Compartilhe essa oração. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando respirar fundo e lembrar que existe um lugar seguro, que existe uma paz que excede todo entendimento e que ela já começou a agir aqui, agora, através da sua vida. A partir de hoje, viva diferente. Caminhe como quem carrega paz, porque onde você for, o céu vai junto. Agora que você orou, que se entregou, que sentiu essa paz te envolver como um abraço do céu, é hora de selar esse momento. Porque tudo o que começa em Deus não termina no vazio. Ele
é o Alfa e o Ômega. E o que ele começou neste vídeo, nesta oração, neste instante silencioso entre você e o Eterno, ele vai sustentar, fortalecer e completar. Por isso agora você vai receber uma bênção. Não uma palavra genérica, mas uma declaração profética. Algo que carrega o sopro de Deus para permanecer com você todos os dias. Levante sua cabeça. Mesmo que tenha lágrimas nos olhos, levante. Mesmo que esteja cansado, levante. Essa bênção não depende do seu esforço. Ela vem da graça. É favor imerecido, mas totalmente acessível a quem crê. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te proteja não só do que está fora, mas também daquilo que tenta crescer dentro. Que Ele cerque a sua mente com discernimento, que Ele cubra os seus sentimentos com leveza. Que Ele derrame sobre você uma paz tão profunda, tão presente, que até o caos ao seu redor precise se curvar diante da glória que habita em você. Que você tenha paz ao acordar, paz ao dormir, paz nos pensamentos e paz nas escolhas. Que essa paz seja sua conselheira nos momentos difíceis, sua força nos dias de luta, sua âncora quando tudo parecer instável. Que ela te guie em direção ao que é eterno, ao que é justo, ao que é verdadeiro. E se em algum momento o medo tentar voltar, que você lembre de hoje. Desse instante em que Deus te tocou. Dessa oração que não foi só feita, foi vivida. Dessa presença que te visitou, não como hóspede, mas como quem sempre quis morar em você. Que a sua casa seja um lugar de paz. Que as conversas sejam temperadas com graça. Que os olhos vejam com mais misericórdia. Que os pés caminhem com mais firmeza. Que as mãos abençoem com mais generosidade. Que você seja reconhecido não pelo que tem, mas pela atmosfera que carrega. E quando alguém te perguntar o que mudou, diga com coragem: eu encontrei a paz que só Deus proporciona. Diga com fé: ela mora em mim. E diga com gratidão: ela veio para ficar. Que essa paz se transforme em memória viva nos seus dias. E que essa memória te lembre de onde você veio, de onde você foi resgatado e de onde vem sua força. Você é templo do Espírito. Você é morada de paz. E agora, em nome de Jesus, eu declaro: toda inquietação perde o domínio. Toda confusão perde a voz. Toda mentira do inimigo é calada. E a paz de Deus reina em você. Com autoridade, com doçura, com poder. Receba essa bênção. Não como quem ouve, mas como quem toma posse. Porque a partir de hoje, onde você for, você vai levar mais do que palavras. Vai levar o perfume do céu. E que essa paz te guie até que o próprio Deus te receba de braços abertos, dizendo: você viveu bem, você viveu em mim, você viveu em paz. Assim seja. Amém.